Senador Álvaro Dias, boa noite. Oi, boa noite, Leandro. Prazer falar com você mais uma vez. Prazer sempre para mim, Uma com alegria. certeza. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu pretendia começar essa conversa com o senhor perguntando sobre 12 de setembro, como é que as manifestações seriam, mas diante da nota do presidente Bolsonaro, escrita ou não pelo ex-presidente Temer, não há como fugir, não é, desse assunto. É o assunto do momento, da hora, não é? Realmente, Leandro, não tenha dúvida. É um O que recuo, é isso? O que foi isso, na sua opinião? um recuo previsto. Nós estamos acostumados, não é? Quantas vezes, em manifestações antidemocráticas, inclusive, né, lá em Brasília, o presidente, no domingo, rasgava a Constituição. E na segunda-feira, ele arrumava ali um esparadrapo para colar novamente a Constituição e passava a defender os dispositivos constitucionais. Então, eu estava imaginando esse recuo. O calor da concentração popular no dia 7 de setembro certamente estimula a roubos, né? E o presidente é dado mesmo a bravatas, não é? As bravatas que ele produz, nem sempre nelas acredita. Mas é preciso considerar que há seguidores que acreditam. E, obviamente, isso provoca uma turbulência, como provocou ainda hoje as estradas, muitas estradas ainda estão interrompidas por caminhoneiros que acreditam que será possível fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu imagino que esse não é o papel de um presidente da República, né? Que tem que ter muita responsabilidade e que tem que encarar a liturgia do cargo. E especialmente num regime presidencialista de muito poder como o nosso. O presidente da República realmente tem muito poder nesse sistema. É preciso assumir a responsabilidade do tamanho que ela tem diante da sociedade. Nós temos que respeitar as pessoas. E, obviamente, criar fatos, cortina de fumaça, encenar alguns episódios, transferir responsabilidades, desviar o foco, inclusive com teses antidemocráticas, fica muito mal para o presidente da República. É claro que o recuo deve ser elogiado. Esse recuo tem que ser elogiado. Afinal, nós não podemos colocar o país diante de uma convulsão social, um estado de beligerância permanente, não é? Esse confronto odiento até entre uns e outros, nessa polarização que só faz mal ao país, essa dicotomia, extrema-esquerda de um lado, extrema-direita do outro. E, obviamente, os meios justificando os fins. A conspiração que se idealiza, né, existir sem que exista, mas como pretexto para manutenção de popularidade, de lado a lado. Isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para o país. É por essa razão que nós temos que advogar o caminho do meio, né? Nós temos várias correntes de pensamento político no país e todas elas devem ser ouvidas e devem ter o seu espaço. Dizimar as correntes de pensamento político que se encontram ao meio, como ocorreu em 2018, é um desserviço ao Estado democrático de direito. Nós sabemos que esse confronto entre extrema-esquerda e extrema-direita, a vitória é do caos. E nós estamos vivendo uma espécie de caos. É só verificar o que está acontecendo. Inflação voltando, a carestia, os preços sobem, da carne, do feijão, os preços da energia elétrica, do gás, do combustível, da gasolina, do óleo diesel. A inflação, obviamente, sobe, as taxas de juros sobem, nós verificamos que a dívida pública cresce, as famílias se endividam, 74% das famílias brasileiras encontram-se endividadas hoje, sendo que boa parte, mais de 60% dessas famílias endividadas com o cartão de crédito, que cobram um juro extravagante, de 300 a 1.200 ao ano. Tudo isso é real, mas, na verdade, também não pode ser só atribuído ao governo federal a inflação, né? Porque a gente teve a pandemia, a gente teve o Fique em Casa, e a gente está colhendo os frutos também do Fique em Casa, né? Olha, O desemprego aumenta, a pandemia foi um golpe terrível, né, na economia e na vida dos brasileiros, né? É evidente que a pandemia foi um golpe, a pandemia agravou, mas antes da pandemia nós já estávamos vivendo este cenário. O governo que assumiu não fez reforma alguma. A esplanada dos ministérios é um deserto de ideias, não há iniciativa. Se você buscar todos os discursos do presidente, desde que assumiu até hoje, você terá dificuldade de encontrar uma palavra de construção, uma palavra em defesa de reformas, de mudanças reais, de solução dos problemas da população, do desemprego, da fome, que está aí, 19 milhões de pessoas não se alimentam.
Enfim, é evidente que a pandemia agravou, mas nós não podemos depositar a culpa única e exclusivamente na pandemia, Não, porque os tem governos razão. existem exatamente para os momentos de maior dificuldade da população. Eu entendo que, quando as dificuldades cresceram, o governo desperdiçou oportunidades de promover reformas. Porque, diante das dificuldades, a compreensão em relação à necessidade de reformas é maior. A colaboração também se torna maior. E nós estamos desperdiçando essas oportunidades. Nós estamos discutindo questões periféricas, voto impresso, outras questões periféricas, e não vamos àquilo que é essencial. O sistema vigente no país, que é um sistema na relação dos poderes do toma lá da cá, e que, evidentemente, não contribui para que as reformas ocorram de forma republicana. E o país continua sendo uma nação à espera de reformas. E se elas não ocorrem, evidentemente, nós não damos o nosso salto de desenvolvimento que Uhum. poderíamos dar. Então, o Com que que. tipo de governo, com que tipo de orientação ideológica a gente conseguiria dar essa reforma? Olha, Dar esse salto, é, mudar realmente o Brasil? nós temos que buscar convergência em torno de um projeto de nação. Isso se faz com equilíbrio, com bom senso, com experiência política e administrativa, com visão de futuro, com preparo, com competência. Deixando de lado, evidentemente, as idiosincrasias, não é? E os resquícios autoritários, do populismo. O populismo é terrível, seja ele de esquerda ou de direita. O populismo é um desperdício de oportunidades. O que a população exige é oportunidade. Mas, Lenda, o que há, isso é histórico, é um divórcio entre os governantes e a sociedade. Isso tem origem no nascimento da República. Lá em Canudos, nós tivemos a rebelião, a revolta, que foi liderada por Antônio Conselheiro, que percorreu o Nordeste, insuflou a população e a levou à revolta em Canudos. População revoltada com os governantes, no início da República, porque existia essa distância enorme. Os governantes eram vistos como aqueles que chegavam ao poder para preservar os seus privilégios, ignorando as necessidades da população. Isso não está diferente. Não mudou nada, né? Hoje ainda a população tem essa imagem, que os governantes chegam, assumem o poder, colocam como prioridade os seus privilégios, não se desfazem deles, não é? E ignoram as necessidades da população. Oi, eu fiquei sem áudio. Então, na verdade, o divórcio que há hoje é uma crise entre poderes, né? Os poderes estão tensionados, o executivo com o judiciário, com o legislativo, há uma transferência de responsabilidade para justificar alguns fracassos de gestão, mas, na verdade, o divórcio que está havendo entre um poder e o outro é menor do que o divórcio que há entre os três poderes e a sociedade. Essa autocrítica que nós devemos fazer. Eu, como integrante do Poder Legislativo, faço essa crítica, autocrítica. Não é? Nós estamos distanciados, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos fazer a leitura correta do que é prioridade para o nosso povo. E, certamente, a prioridade para o nosso povo não é discutir determinados preciosismos jurídicos, mas é, acima de tudo, resolver problemas que permitam às pessoas viver melhor nesse país, exercitar a Quais, cidadania na sua plenitude. quais seriam as prioridades hoje? Eu já vi que o voto impresso não é uma coisa que te seduz, né? O Não, voto auditável. veja bem, nós estamos há 25 anos com esse sistema eleitoral. Não houve, até hoje, nenhuma denúncia de fraude comprovada. Esse sistema é auditável, do começo ao fim, e com a modernidade da tecnologia. Nós queremos um atraso por quê? Por que esse atraso? Se nós estivéssemos verificando a existência de fraudes, isso se justificaria. Mas isso é um desvio de foco. É evidente que o presidente da República sabe que não há fraude, porque ele foi eleito inúmeras vezes, a sua família também, ele foi eleito presidente da República, não houve fraude. Portanto, não há. Isso é um desvio de foco, é uma cortina de fumaça para Para esconder o quê? distrair a população em relação aos problemas que existem. Olha, o que é prioridade? Prioridade é promover mudança desse sistema promíscuo que impede a realização de reformas de profundidade. E por que essas reformas não ocorrem? Certamente alguém que está nos acompanhando aqui dirá: por que vocês não fazem no Congresso? E eu Uhum. respondo: nós podemos fazer, mas nós dependemos da iniciativa do Poder Executivo
já que o sistema é presidencialista de muito poder. O presidente da República é que orienta a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado. Foi assim, com o Bolsonaro, os dois primeiros presidentes receberam seu apoio e os atuais também receberam seu apoio. E a pauta é elaborada pelos presidentes, que priorizam os projetos do Executivo e, com toda razão, é preciso buscar governabilidade. Reformas de profundidade nesse sistema só ocorrem se o presidente da República adotar a providência, tomar a iniciativa, elaborar e encaminhar. Aliás, em matéria, por exemplo, de reforma tributária, reforma da Previdência, reforma administrativa, quando se fala em reduzir o tamanho do Estado, evitar desperdício, evitar o paralelismo, a superposição de ações, os gastos desnecessários, tudo isso passa pela presidência da República nesse sistema presidencialista. E olha, o senhor acha que o Bolsonaro não se envolveu com nenhuma dessas propostas? De forma alguma. Ele se recusa a discutir esses problemas. Aliás, os discursos dele, eu repito, basta compilar todos os discursos e verificar qual é o tema dos discursos. É o confronto. Há políticos, e não é só ele, que se alimentam do conflito, do confronto. Não sobrevivem politicamente se não promoverem confrontos. E eu creio que o presidente da República é o administrador das divergências. E tem que ser o artífice da convergência. Busca da paz, da segurança jurídica, da confiança nas instituições, para que os empreendedores venham e invistam no nosso país. O que está acontecendo é que há uma evasão de capitais, empreendedores vão embora, assustados com essa instabilidade, com essa insegurança. Nós não podemos permanecer conflitados permanentemente. Eu vou repetir, existem correntes de pensamento político que devem ser ouvidas. Eu quero ouvir a esquerda, eu quero ouvir a direita, mas eu acho que nós, que estamos no caminho do meio, também temos necessidade de sermos ouvidos. Obviamente, isso se impediu em 2018. Em 2018 se alimentou essa polarização, não é? É como se não existissem outras correntes de pensamento político, outros projetos, outras propostas no país. E parece que em 2022 está tudo se encaminhando para isso de novo, né? Se nós não formos competentes, eu sempre, viu, Leda, com humildade, eu peço perdão por não ter tido competência em 2018 e convencer as pessoas que é possível um projeto de nação que promova a paz, a segurança jurídica e estimule o empreendedorismo para que o país possa se desenvolver, gerar emprego, renda, receita pública, desenvolvimento. Evidentemente, sustentados por uma política educacional de competência, por uma política de ciência, inovação, pesquisa e tecnologia que eleve os nossos índices de produtividade e permitam retirar o país desta armadilha de renda média que nos coloca como um país subdesenvolvido, para que nós possamos dar o salto de desenvolvimento que nos coloque no patamar dos países desenvolvidos. Eu denominava de refundação da República, né? E hoje parece que nós estamos assistindo à fundação da República, né? Me perdoem a força de expressão, mas a refundação da República é realmente a mudança desse sistema na relação entre os poderes, substituindo a compra pelo convencimento, porque o que há hoje, como houve antes e se manteve no sistema do toma lá da cá, é mais fácil comprar do que convencer. E não, nós temos que inverter essa prioridade. E quais as chances que o senhor vê da chamada terceira via ter alguma representatividade ou ir para um eventual segundo turno? Bem, E quem representaria essa segunda via? O Mandetta, o Moro, o Datena, o presidente do Senado? Quem? O senhor? Quem? Olha, Leda, primeiro, eu tenho que ser sincero. É uma tarefa muito difícil romper a dicotomia, porque a cada dia se verifica que há os interessados nela e que estimulam na política. Os da esquerda, os da direita, da extrema-direita, têm interesse na manutenção dessa dicotomia. E, evidentemente, criam fantasmas, né? Produzem fantasmas, conspirações, exatamente para manter essa dicotomia, esse confronto de extremos. E, obviamente, a imprensa muitas vezes é pautada. Me perdoem os amigos da imprensa, mas o presidente da República, que muitos dizem odeia a imprensa, na verdade, ele tem muita habilidade ao pautar a imprensa. Veja que ele sempre está pautando a imprensa. Ele coloca os temas e a imprensa... E isso estimula, inclusive, essa polarização. Nós tivemos, por exemplo, uma CPI no Senado
E ela tem cumprido esse papel da polarização. Ninguém consegue ficar entre um e outro. Eu vou explicar melhor. É evidente que há momentos em que você tem que apoiar o presidente, que ele acerta, o governo acerta. E há momentos que você tem que criticar o governo e tem que criticar o presidente. Então, quando você critica o presidente, você já é logo carimbado de petista. E não é assim. Não é assim. Ou então dizem, quando você não tem uma posição nem de um lado nem do outro, dizem, está no muro, saia do muro. Eu ouço O muito isso. isentão. Eu ouço isso muito. E, na verdade, eu aqui não estou no muro, porque eu critico a esquerda e critico a direita. Isso não é ficar no muro. Aliás, eu tenho uma vocação para a crítica que foi alimentada durante tantos anos na oposição. E é evidente que, quando o novo governo assumiu, eu que fiz oposição ao PT, dura oposição durante tantos anos, eu tinha que colaborar para que esse governo desse certo. E nos colocamos à disposição. Declaramos a nossa independência, porque nós não queríamos, evidentemente, assinar os erros, os equívocos, não é? Colocar o nosso DNA nos equívocos do governo, mas estávamos sempre dispostos a contribuir para a aprovação de medidas que tivessem o destino certo, o interesse da população. E nem sempre fomos felizes, porque essas medidas, na verdade, não chegam. Em relação, sobretudo, às reformas. Veja, a reforma política, nós somos devedores, muitos imaginam que isso deveria caber ao Congresso. Eu sempre pensei diferente, não é de hoje. Lá, quando Fernando Henrique era presidente da República, eu dizia, a reforma política só acontecerá no Brasil se o presidente da República assumir a liderança do processo. Elege aí uma comissão de especialistas, elabora um pré-projeto, convoca a sociedade para apoiar e encaminha o Congresso, para evitar o corporativismo, porque o que nós temos sempre são remendos a uma coxa de retalho. Quando se aproxima a eleição, o Congresso se reúne e diz que está fazendo uma reforma política ou eleitoral. E, na verdade, parlamentares e partidos políticos buscam alcançar os seus interesses e não os do país, elaborando uma legislação que os beneficie. E não é assim, reforma política não é isso. A reforma política tem que ser a matriz de todas as outras reformas, e talvez até por isso as demais não ocorreram. Não ocorreram, eu não posso nem dizer que ocorreram, mas sem a eficácia necessária. Não, elas não ocorreram. Tivemos uma reforma da Previdência mal ajambrada, e já se vê que o resultado não foi aquele prometido. Houve muita subtração de direitos, mas o resultado em matéria de receita para a União não é aquele resultado que se almejava. Então, as reformas não aconteceram. E nós vamos ter que voltar para 2022 com os mesmos compromissos, assumindo os mesmos compromissos. Mas é preciso que as pessoas saibam identificar aqueles que estão preparados para cumprir compromissos e aqueles que são encantadores de serpentes. Porque, Leda, você pergunta, a terceira via tem chance? Teria. Se você fizer uma pesquisa qualitativa, você vai verificar que o que a população deseja realmente é uma terceira via. Porque qual é o perfil? Experiência administrativa, honestidade, combate aos privilégios, combate à corrupção. Isso tudo a gente sabe que é assim, foi assim em 2018. Então, na verdade, o eleitor idealiza, e eu não estou generalizando, mas há uma boa parcela do eleitorado que idealiza o perfil de político que ele considera importante para o país. Depois chega a campanha, se ilude com os encantadores de serpentes e faz uma opção que se opõe ao perfil idealizado. E aí vem o desastre, aí nós nos tornamos vítimas do equívoco cometido. Então, na verdade, nós temos que buscar a convergência, falou em vários nomes, e o mais importante é o projeto, à frente dos nomes. Né? Eu sei que dizem, isso é conversa de político, mas qual seria o caminho? Mas no Então, Brasil ninguém apresenta o não, projeto, né? Há muitos anos, só apresenta-se nomes, né? Que caminho nós teríamos? Né? Eu apresentei um projeto em 2018 e ninguém ouviu. Pois é. Poucos ouviram, né? Então não tinha auditório, até porque o nosso sistema, realmente, a nossa legislação eleitoral abria espaços para alguns e não para outros. Mas não vamos discutir isso agora. A verdade é que eu tinha um projeto que denominava de refundação da República e ele não foi conhecido pela população. Nós precisamos ter um projeto. Desse a ele o nome que quiser dar. Eu gosto de refundação da República, que é um recomeço, é uma reconstrução. É a busca de um caminho que nos leve ao futuro. E os nomes são secundários, mas nós poderíamos sim nos entender. Há reuniões do Centro Democrático, né, que comparecem os postulantes aí da terceira via. Esses nomes que você citou, alguns, não é? E se reúne, já se reuniram várias vezes, e teremos mais uma reunião agora. Eu ainda não participei, vou participar agora. Qual é a sugestão? Nós temos que buscar convergência em torno de um nome, que seja o porta-voz do projeto de nação, o verbalizador de um projeto elaborado a muitas mãos e que projeto que possa significar uma leitura correta do que é prioritário para o povo brasileiro. Aí vamos fazer uma reunião? Vamos.
Aí vamos assumir um compromisso? Temos que assumir. Todos são postulantes. Os partidos lançam, fazem o proselitismo, divulgam os nomes. E chega março, abril, nós nos reunimos de novo, fazemos uma avaliação. E aquele que tiver maior potencial de votos, maior capacidade de vencer, terá o apoio dos outros. Porque se nós ficarmos... Mas a gente tem maturidade para isso? Exato, é aí que eu vou dizer. Se nós ficarmos nos reunindo e cada um pensando, não, eu quero o apoio deles, mas o candidato sou eu, aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então é melhor não nos reunirmos e cada um tocar a sua vida e apresentar o seu projeto e esperar convencer a população de que é o melhor projeto e, quem sabe, ela possa depositar sua confiança e oferecer condições para que chegue ao segundo turno. Agora, há uma tentativa no Senado, eu vou só expor, mas eu não acredito que seja bem sucedida, pelo menos para essa eleição, mas há uma ideia. O senador Marcelo Castro, do MDB, sugeriu que nós aprovássemos uma emenda à Constituição, fazendo com que não apenas 2 candidatos cheguem ao segundo turno, mas 3. Então, aí nós teríamos a terceira via. A terceira via, quebraríamos a dicotomia. Ofereceríamos o espaço no primeiro turno para que as várias correntes do pensamento político se manifestassem, expusessem o seu projeto alternativo de poder para o país. Seria interessante. E a população julgasse. E por que isso não é viável? Porque os interesses são outros da extrema-esquerda e da extrema-direita. Neste caso, eles se abraçam. A esquerda e a direita querem continuar brigando naquele patamar. Exato. O bolsonarismo não querem mudar de patamar. O bolsonarismo se abraça ao lulopetismo para impedir um projeto dessa natureza que alçaria com melhores condições de sucesso algum candidato de terceira via. Isso seria muito bom para a democracia, porque o voto útil, na verdade, é pouco inteligente, porque ele despreza o mais preparado, o mais competente. A gente ouve muito, você é o melhor candidato, mas você não tem chance. Então, olha, não tem chance exatamente porque as pessoas pensam desta forma. O primeiro turno é para escolher o melhor, na sua visão. A sua convicção diz que alguém é melhor, tem que votar nele. Depois, o segundo turno, sim, que aí você tem que votar até, em alguns casos, por exclusão. Eu, inclusive, sou favorável ao voto facultativo, para que o eleitor não tenha que comparecer e votar se nenhuma das opções o convence. Eu acho que nós temos que ter competência de convencer o eleitor a ir votar por convicção e não por obrigação. Então, eu sou favorável ao voto facultativo. Voltando à nota do presidente Bolsonaro de hoje, que a imprensa chama de recuo, e a esquerda está às gargalhadas no Twitter, e inclusive não só a esquerda, mas também digamos, o PSDB, o próprio Dória, a terceira via, também está muito animado com isso e tal, com uma grande derrota do presidente e tal. Você vê isso como uma grande derrota ou você acha que ele fez isso para exatamente continuar o seu projeto e deixar o país governável? Eu acho Porque também alguma coisa tinha que ser feita, né? Alguém tem que recuar para chegar a algum lugar. Ele é que definiu como o calor do momento. Eu acho que algumas pessoas não estão preparadas para o exercício de tão alta responsabilidade. Você acha que é o caso do presidente? Não, é o caso. Não pode existir calor do momento. Tem que haver sempre muita convicção, responsabilidade, consciência do status, não é? A chamada liturgia do cargo é importante. Você não pode ir para a praça pública e dizer o que vem à cabeça, porque depois isso tem consequência. Como eu disse, ele pode não acreditar nas bravatas que pronuncia, mas há os que acreditam. E são levados, inclusive, a uma atuação, muitas vezes, de insanidade, né? Como vimos, agressões, eu vi nas estradas aqui, luta corporal. Uns que queriam trancar a estrada, outros que queriam abrir a estrada e partiram para a luta corporal. Um presidente da República não pode estimular isso. Isso é apenas um detalhe, né? Porque a conflagração é maior do que uma luta corporal. Isso coloca uns contra os outros de forma ensandecida. E isso não é bom para o país. Então, essa coisa de uns contra os outros está se arrastando há muitos anos, né? Há muitos anos. E não está sendo bom de jeito nenhum, né? Não, é porque, olha, eu faço as minhas críticas, mas eu sempre pondero que eu reconheço que muitas vezes eu posso estar errado e o outro estar certo. E eu tenho que ter a serenidade, a maturidade política de entender que pode ser que o outro esteja certo e eu esteja errado. Então, eu faço a crítica ao presidente pelo comportamento e, evidentemente, ele não teve alternativa. Não foi uma atitude de grandeza hoje, mas o recuo se constituiu na tábua de salvação.
certamente, se não há o recuo, cresce o movimento favorável ao impeachment. E veja O qual seu foi partido, inclusive, não foi favorável ao impeachment, exatamente. né? E veja qual foi o comportamento de maturidade do meu partido no momento de conflagração social. Não se trata de dizer, eu sou favorável ao impeachment ou sou contrário ao impeachment. Trata-se de não iludir as pessoas. Nós sabemos que não há condições para o impeachment. Nós sabemos que o presidente da Câmara não vai acolher nenhum dos pedidos de impeachment. Tem lá mais de 120 pedidos de impeachment do presidente. Ele não vai acolher nenhum. Por quê? Essa armação já foi arquitetada pelo presidente e os seus assessores quando idealizaram as tais emendas de relator, que se constituem no orçamento secreto, a distribuição em 2 anos de 36 bilhões por intermédio de parlamentares. Isso é muito grave, mas isto certamente impede a instauração de um processo de impeachment. Então, eu não posso vender ilusões, dizer, olha, eu sou favorável ao impeachment, nós vamos para o impeachment. Nós não vamos para o impeachment. Então, é preciso ser franco. Vamos lá. Vamos imaginar que existe essa possibilidade. Teríamos que discutir pelo menos 2 meses até que o presidente da Câmara resolvesse acolher. E depois inicia o processo. É um processo longo, doloroso. Não é um processo sumário como no Paraguai. Nós chegaríamos na campanha eleitoral, nós chegaríamos às eleições antes de concluir o processo de impeachment. Então, aqueles que querem tirar Bolsonaro do poder, melhor tirar nas urnas do que por intermédio de um processo de impeachment. Alguém diz, mas nós não aguentamos mais, o país não pode sofrer dessa forma. E eu indago, e se iniciarmos um processo de impeachment, o país vai sofrer menos? Eu calculo que sofrerá mais, porque aí teremos aquilo que eu já disse, né? A efervescência desse estado beligerante em que nos encontramos. Então, certamente, haverá o agravamento da crise econômica e social, com consequências imprevisíveis. Então, nós temos que ter essa maturidade. Seria mais confortável para mim dizer, olha, eu quero impeachment, eu sou favorável ao impeachment. Mas se eu não acredito nisso, eu vou dizer, não é? Eu vou vender ilusão. Então, nós temos que ser sinceros e respeitar a população. Eu posso eu li hoje que o senhor seria, inclusive, um dos oradores do domingo. Sim, eu fui convidado desde o início e a motivação para esse evento do domingo era nem Lula nem Bolsonaro, terceira via. Defesa das instituições democráticas, combate à corrupção, eram os temas da reunião. E, repentinamente, eu vi que um dos movimentos, pelo menos, convidou todos os partidos, inclusive PCdoB, PSOL. E, nesse caso, eu já ficaria desconfortável nesse palanque, não é? Me parece que foge um pouco ao objetivo do movimento. E também me parece que transformou-se em apenas fora Bolsonaro. Né? E, no nosso caso, nós queremos fora Bolsonaro e fora o lulopetismo, nas urnas, no voto. Esse é o nosso propósito. Isso é democrático. Eu acho que é assim que nós devemos desejar um país democrático, né? Fazendo vigorar o Estado de Direito na sua plenitude. Então, eu ainda devo ir, não sei, estou avaliando melhor, mas irei nos palanques onde realmente a situação seja essa de terceira via, e não presença nem de um lado nem do outro. Esse era o propósito inicial, que mudou depois de 7 de setembro. Isso que está causando ainda essa dificuldade de decisão. Mas há palanques em que não é só um palanque na Avenida Paulista, né? Tem do MBL, tem do Vem Pra Rua, tem outro. Então, na verdade, é possível que eu vá em algum dos palanques onde eu possa me sentir já sabe qual mais deles? confortável. Tem o Vem Pra Rua, que não está com esse movimento de todos os partidos, mas sim mais nessa linha de centro democrático, né? E tem o outro palanque, eu não sei qual é o movimento que organiza, mas fui convidado, que também não admitiria essa infiltração. Então, eu estou avaliando a possibilidade de ir. Nós temos que, obviamente, estimular que a população participe desses eventos cívicos, né? Se pronuncie, vá realmente manifestar a sua revolta contra injustiças, contra a corrupção, contra a incompetência, que a população vá para levar as suas bandeiras, né? Os seus projetos, as suas reivindicações, isso tudo é válido. Isso dinamiza a democracia. Então, se eu puder participar, vou participar. A grande imprensa chamou o movimento do dia 7 de setembro de antidemocrático. As televisões, os jornais. O senhor acha que foi um dia antidemocrático? Foi um movimento antidemocrático? Eu acho. A motivação foi antidemocrática, porque qual era a causa? Não era lutar por melhor condição de vida, lutar por moradia, por salário justo,
por emprego, não, era lutar para fechar o Supremo Tribunal Federal e o impeachment de ministros do Supremo. Uma ruptura, portanto, sem dúvida, uma motivação antidemocrática. E as faixas diziam intervenção militar, enfim, todas aquelas palavras de ordem, né, que dizem respeito a ataques frontais ao sistema democrático. Olha, eu respeito aqueles que não concordam com esse ou aquele ministro, mas nós temos que preservar a instituição. Os ministros são passageiros, são transitórios, são substituíveis. A instituição não, ela é permanente, ela é definitiva, ela é insubstituível porque é essencial no regime democrático. Então ela tem que ser preservada. Esses ataques, na verdade, alguns diziam, nós estamos indo lutar pela liberdade de expressão. A pretexto de lutar pela liberdade de expressão, vamos condenar a democracia e fragilizar as instituições democráticas que são garantidoras da liberdade de expressão. Aí há uma incongruência, né? Será que o STF está respeitando a liberdade de expressão? Ou será que algum ministro dos 10, porque ainda temos 10, né, hoje, ministro do Supremo, está respeitando a liberdade de expressão? Porque no momento que você tem um presidente de partido político preso, eu não tô querendo passar pano na maneira como ele fala, porque a maneira como as pessoas falam, o próprio deputado Daniel Silveira, etc., são maneiras muito diferentes do convencional, não sei nem explicar como, do bom senso, ou do texto mais elaborado, né? São maneiras muito... para obter cliques. Sangue nos olhos, assim, para obter cliques. Alguns mudam para Miami então, e ficam jogando de lá para cá um lixo verborrágico para obter cliques, né, na internet. Mas também há um protagonismo do STF também, que gera todo esse questionamento, né? Ou pelo menos que alimenta esse questionamento. Né? Bem, vamos lá então, Leda. Olha, é claro que os brasileiros não estão satisfeitos com decisões do Supremo Tribunal Federal, e depois eu vou dizer qual é a proposta que nós temos para superar esse impasse. Mas em relação ao que há hoje, obviamente, eu não estou satisfeito porque tivemos alguns retrocessos no combate à corrupção, tivemos a eliminação da hipótese de prisão em segunda instância, que foi um golpe fatal, né, no combate à corrupção. Tivemos a anulação de sentenças de condenação de políticos, que também é outro golpe. Depois de 6 anos, aí você conclui que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para aquele julgamento. Mas depois de 6 anos. Então, obviamente, isso fica sob suspeição. É estranho, no mínimo estranho. Fica sob suspeição. Por que essa suspeição? Agora, em relação às prisões recentes, não é? Pode ter, num caso ou no outro, ter algum exagero, mas, de modo geral, houve respeito ao devido processo legal, porque houve uma solicitação de Polícia Federal que o ministro submeteu ao Procurador-Geral e depois adotou a providência da prisão preventiva em razão de crime continuado. Eu não vou discutir isso, porque é uma questão jurídica, mas eu diria a você, Leda, que haveria mais motivação para ir para as ruas e protestar contra o Supremo naquelas oportunidades a que me referi anteriormente do que agora. Porque agora, realmente, nós assistimos ataques frontais às instituições democráticas e isso exige um pé no freio. Não há como permitir isso. Liberdade de expressão não se confunde com intervenção militar, com insuflar à sociedade a guerra civil. O cidadão aparecer armado com 2 armas, um de um lado, outro do outro, e gravar um vídeo insuflando a população contra os ministros do Supremo. Isso tudo leva-me a acreditar que é preciso analisar, sim, a hipótese de uma providência legal, sempre respeitando o devido processo legal. Mas agora o que é importante é mudar esse sistema. Aí nós vamos superar esse impasse da suspeição que prevalece em quase todas as decisões do Supremo, principalmente quando envolve agentes públicos. Ex-presidentes da República, por exemplo, 2 deles foram beneficiados recentemente por decisões do Supremo. O partido de um deles nomeou 7 dos 10 atuais. E o outro foi beneficiado exatamente pelo ministro que ele também nomeou. Então, para brincar um pouco, eu diria assim, é colocar o cabrito cuidando da horta, né? O cabrito cuidando da horta. Então, na verdade, nós temos que eliminar essa suspeição, mudando o sistema, substituindo esse apadrinhamento político, que é a indicação política, pela meritocracia. E como se faz isso? Nós temos projetos no Congresso, tramitando no Senado, do Lazier Martins, do Regufe, que nós apoiamos, tem substitutivo do senador Anastasia.
Esse projeto é o Eu seguinte. entrevistei aqui, fiz uma live com o senador Lazier, inclusive, sobre Isso. isso. Exato. Então, esse projeto elege É um projeto três. de ter uma espécie de mandado, né? É, além de uma. Além, Mandato ter experiência jurídica anterior, etc. não, a questão é a Mas isso eleição. teria que Então, passar pelo Senado, não teria? exato, exato. Tem que aprovar no Mas o Senado e aqui Senado, na ó, você vê, o Câmara. presidente do Senado recebeu um abaixo-assinado com 3 milhões de assinaturas pedindo para colocar em votação o impeachment de um ministro e Não colocou. não Pois é, colocou. Mas o presidente anterior do Senado também não também colocou. não. E aí é que eu digo sempre: há uma relação muito estreita dos presidentes no Congresso com o presidente da República. É uma eleição combinada. Então, é evidente que o presidente tem essa relação, e muito que ocorre da parte dos presidentes do Senado, especialmente, ocorre em conluio, eu diria, com o presidente da República. É Mas se isso que eu isso fosse cobro assim, sempre. o Rodrigo Pacheco teria colocado em Foi, votação o projeto dos 3 milhões de assinaturas, porque dizia respeito a um ministro que o presidente não é exatamente amigo, né? mas aí é uma questão de coerência, se coloca esse e os outros, que já foram encaminhados anteriormente. Mas eu acho importante a gente colocar com clareza qual é o objetivo desses projetos, mudando o sistema de escolha dos ministros dos tribunais. Seria uma eleição, a Uhum. magistratura elegeria um, Ministério Público outro, a advocacia outro, É, o presidente escolheria um dos três, encaminharia ao Senado, e nós teríamos um mandato definido de 8, 10, 12 anos, que teria seria que muito mais discutir. lógico, né? Nós eliminaríamos a suspeição Uhum. permanente, que perdura sempre em qualquer decisão, eu repito, mesmo que a decisão seja tecnicamente perfeita, há suspeição porque a indicação foi política. E hoje isso ficou claríssimo, porque quem é que conseguiu que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro conversassem? É o Michel O Temer, ex-presidente Temer, que foi quem que, indicou o que, ministro Alexandre nomeou, de que Moraes. nomeou Alexandre de Moraes. Consta que Alexandre de Moraes e Bolsonaro conversaram. Pois é. Se Agora, o tornaram bons Temer, o amigos, será? ex-presidente. Será que se tornaram bons amigos? Será que se tornaram bons amigos? Pois é, eu Não acho sei. que Eu ontem conversei com o pastor Silas Malafaia, ontem à noite. E o pastor Silas Malafaia disse que a ideia do Bolsonaro e a ideia dele, pastor Silas Malafaia, e eles são, segundo ele, muito amigos, estou ficando aqui fiel ao que ele me disse, quase que com aspas. Eu não lembro a frase com aspas, mas a ideia é: nós não queremos. Eu perguntei a ele claramente: o senhor quer fechar o STF? É esse o objetivo? E o pastor me respondeu que não, de jeito nenhum. Que o objetivo dele é o ministro Alexandre de Moraes. eu creio que O isso problema, a questão é o Alexandre de Moraes, é, e não o STF. ocorre que o fato elencado como razão para o impeachment não justifica o impeachment. Esse é o problema. Anteriormente, nós queríamos uma CPI lava-toga, que ela foi É. desativada pelo presidente da República, quando ocorreu, inclusive, um rompimento do saudoso Major Olímpio com ele, porque houve um trabalho para retirada de assinaturas que inviabilizou a instalação da CPI. E, naquele momento, nós tínhamos o objetivo não é de passar limpo, era de discutir os problemas e tentar, inclusive, propositivamente, não é, elaborar uma legislação de reforma para o Poder Judiciário brasileiro. Né? Mas isso ficou lá atrás. Então, nós tivemos motivações mais sérias em determinadas oportunidades e ninguém pressionou para que houvesse impeachment. Agora, sinceramente, o fato não justifica um pedido de impeachment, porque não foi uma iniciativa do ministro, houve a provocação. O Supremo tem que agir sendo provocado. O ministro não pode amanhecer e dizer assim, hoje eu vou fazer isso. Não. Ele tem que interpretar a Constituição em função das provocações que surgem. Então, a Polícia Federal pediu, ele submeteu à Procuradoria. E a Procuradoria, num primeiro momento, não respondeu, venceu o prazo, o ministro determinou, e no outro caso, a Procuradoria, ainda agora, a subprocuradora, determinou e o ministro apenas deu seguimento. Né? Então, isso é o que se diz, que se cumpriu o devido processo legal. Então, o pedido de impeachment, nesse caso, é mais um pretexto, é mais um jogo de cena. O presidente foi pressionado pelos seus seguidores e resolveu oferecer uma resposta. E a resposta que ele encontrou foi o pedido de impeachment, que eu considero descabido e desproporcional em relação ao momento que nós estamos vivendo. Será que a gente vai chegar até 2022 com esse sangramento todo, com essa coisa em praça pública? Pois é, na verdade, eu já disse, né, que o presidente é um produtor de conflitos, de confrontos.
dependemos muito do comportamento do presidente. Que conselhos... o Temer, eu fiz uma entrevista, ainda era presencial, hein? Isso foi o quê? Eu não sei se foi final de 2019 ou início de 2020, com o ex-presidente Temer, uma entrevista presencial, depois fiz live também, em que ele admitiu nessa entrevista que ligou para o presidente Bolsonaro e o aconselhou a mudar o tom, a ficar mais leve, enfim, deu vários conselhos. E eu perguntei, o presidente aceitou? Ele falou, foi muito gentil no telefone, falou que estava adorando meus conselhos, mas não seguiu nenhum. Então, eu tenho isso aqui no canal, no meu canal no YouTube, eu não estou criando, não. E ontem ele chamou o Temer, então, para conversar, é o que a imprensa está dizendo. Eu também não tenho certeza, porque não foi chamou o presidente que me disse. Mas o que a gente está lendo é que ele convocou o Temer, teria mandado o avião buscar, etc. O Temer ajudou a redigir essa carta, né, que foi uma boa carta de pacificação temporária, né, porque, pelo temperamento do presidente, a pacificação de hoje não garante a paz do amanhã, né? Então, nós temos que aguardar e torcer para que o equilíbrio prepondere daqui para frente. Um presidente da República não pode ser uma espécie de Napoleão de hospício. Ele tem que ser um homem equilibrado, de bom senso, administrando as divergências, mas sempre com inteligência. O que será? Qual será o amanhã, senador? Nós sabemos que teremos enormes dificuldades, né? A crise aprofundou-se, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica de gravidade ímpar e isso não vejo assim perspectiva de solução a curto prazo, até porque nós nos atrasamos, né? Não fizemos as reformas que deveriam ser concluídas em 2019, certamente hoje nós teríamos um outro cenário para a nossa economia, não estaríamos vendo essa fuga de capitais, né, que é algo cruel em relação às nossas possibilidades de desenvolvimento econômico, então teremos incríveis dificuldades. O ambiente no Congresso hoje não é dos melhores, não é? Agravou-se nestes dias, então o presidente terá mais dificuldades ou não, depende dos projetos que encaminha. Se o presidente, por exemplo, encaminhasse um projeto competente de reforma tributária, nós teríamos dificuldades do consenso, mas seguramente não deixaríamos de deliberar e de aprovar de uma forma ou de outra. Agora, o que ocorreu foi que o presidente encaminhou um remendo a uma coxa de retalhos. Ou seja, encaminhou lá uma reforma do imposto de renda, que chega ao Senado agora e que encontrará dificuldades. Eu defendo o apensamento dessa proposta aprovada na Câmara ao projeto amplo de reforma tributária que está no Senado. Nós discutiríamos, encaminharíamos à Câmara e receberíamos de volta se ocorressem alterações e daríamos a palavra final. Dessa forma, aconteceria uma reforma. Mas eu não estou acreditando nisso, infelizmente. Eu imagino que vamos acabar tendo que esperar um novo governo para que essa reforma, que é importantíssima, né, que tem que simplificar o sistema tributário, tem que tributar mais na renda e menos no consumo. Nós temos que nos aproximar mais dos modelos tributários de grandes nações, porque hoje nós temos uma desvantagem enorme nessa competição internacional. Enfim, o processo de desenvolvimento econômico passa por reformas, e uma delas, sem dúvida, tem a reforma do Estado, obviamente, mas uma delas é a reforma tributária, que eu considero como uma reforma indutora do processo de crescimento econômico do país. E aí, finalmente, a gente começaria a gerar mais emprego se essa reforma fosse aprovada. Eu imagino que sim. Olha, os governos realmente eles recusam a reforma tributária porque entendem que, num primeiro momento, perderão receita. Então, na verdade, há um imediatismo, né? Eu vou perder receita, não vou fazer a reforma. Ocorre que, se olhar um pouquinho adiante, o governo vai verificar que ganhará receita, porque a roda da economia vai girar com mais força, vamos produzir mais, o comércio vai vender mais, os consumidores vão consumir mais e o Estado vai arrecadar mais. É uma consequência do modelo. E isso, infelizmente, não tem sido visto com olhos de quem enxerga o futuro, né? Então, o imediatismo acaba prevalecendo e comprometendo os avanços que o país poderia alcançar. O futuro a Deus pertence, mas ele está anunciado de uma maneira muito clara, né? Porque, por exemplo, o ex-presidente Lula, quando fala aos seus aliados, ele fala na regulamentação da mídia e diz que a não regulamentação foi um dos erros do
do Partido dos Trabalhadores no poder. Os aliados, quando o Bolsonaro fala aos seus aliados, ele também radicaliza. Enfim, o senhor vê chance desse projeto do senador, é Marcelo Castro o nome dele? O projeto está sendo liderado agora pelo Oriolfo Guimarães, a ideia do Marcelo Castro, que é uma proposta de alteração da Constituição, é realmente para possibilitar... Tem chance? Eu não vejo chance para essa eleição, não, mas é uma ideia que começa a ser discutida, e quem sabe, né, para frente, mais à frente, porque eu digo que para essa eleição não creio, Por quê? porque nós temos só um mês, menos de um mês agora, em função da anualidade da legislação. Só vigora para a eleição do ano que vem o que estiver aprovado até outubro, um ano antes das eleições. Então, não há muito pouco tempo, né? para passar no Senado e para a Câmara, não há tempo. Então, eu não cogito que essa proposta vigore agora. Em relação à regulamentação da mídia, né, são resquícios do autoritarismo. Eu acho que a liberdade de imprensa é fundamental e não há por que regular algo que tem que ser autorregulável pela responsabilidade de quem se comunica, né? Então, é claro que o marco da internet, por exemplo, nós avançamos com isso. Isso é uma regulamentação necessária, que é o marco de regulação da internet, né? Agora, o presidente da República edita uma medida provisória absurdamente inconstitucional, que deve ser devolvida pelo presidente do Senado. Já deveria ter sido devolvida. Hoje mesmo eu soube que o jurista Carvalhosa foi usado numa fake news, gravaram um áudio como se fosse dele, imitando a voz dele, e ele tentou retirar da internet e não conseguiu porque alegaram a existência dessa medida provisória impede a retirada dessa fake news. Então, veja que há consequências, né? Por isso, nós temos que devolver essa medida provisória, seria a melhor providência o presidente do Senado devolver essa medida provisória. Bom, vamos ver o que faz o presidente do Senado. Às vezes ele me parece discreto demais, né? Mineiro demais. Eu sou mineira, mas às vezes ele me parece mineiro demais. Habilidade em excesso, né? E, obviamente, às vezes é preciso ter uma posição de pulso assim mais imediata, né? Vamos ver o que acontece. Exato. Senador Álvaro Dias, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu que agradeço. E pela sua entrevista. Muito obrigado a você, foi um prazer enorme. E que Deus Para mim é sempre um prazer. Proteja. Deus nos proteja. E até a próxima vez até que a gente se falar. Um abraço. Tchau, senador. Tchau. Um abraço. Obrigado.